Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação oral do 24º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Eu me chamo Fígia e hoje eu vou apresentar para vocês o artigo Desenvolvimento de Bacias e Escolas no Brasil. A gente sabe que é uma tendência da ciência de levar o desenvolvimento científico a todas as parcelas da população. Isso é algo que a ciência cidadã trata, né? Então, a gente tem duas linhas principais, que a primeira é a democratização da ciência, então torna a população como protagonista, né, também do desenvolvimento científico, e a segunda parte, que é a coleta de dados, né, porque a gente tem aí um número maior de pessoas participando do desenvolvimento científico. E depois a gente tem a sociohidrologia, que é uma ciência que estuda o sistema acoplado ser humano e água. Esses dois termos eles são importantes para a gente definir a bacia escola. Então, assim, por definição, a gente tem que a bacia escola é uma região geográfica com monitoramento instrumental, onde pesquisas científicas e atividades de educação formal e não formal podem ser desenvolvidas, tendo por finalidade aproximar os diferentes atores da sociedade e o sistema hídrico, bem como apresentar as demandas da população a serem debatidas com os pesquisadores. Então, de forma geral, a gente tem que a bacia escola acaba sendo uma ferramenta que desenvolve a sociohidrologia, né? E são atividades científicas e educacionais. Lembrando que quando a gente está falando do desenvolvimento sustentável, a gente tem um conhecimento de qualidade, porque como a gente traz essa informação para a sociedade, e a sociedade tem que desenvolver, né, o conhecimento em conjunto, que como, por exemplo, a universidade, acaba tendo uma participação ativa e consciente de todos os lados, né? Lembrando que a Bacia Escola não é uma ação pontual, né? Então, é um trabalho completo. Então, a gente tem aí, como, por exemplo, ações, né, que pode ser conflitos pelo uso da água, a poluição, né, que já é bem ampla, a proteção de recursos naturais e a importância deles, né, e a segurança pública, como quando a gente fala sobre prevenção de desastres naturais, por exemplo. Então, a metodologia, a gente fez uma investigação de todas as bacias e escolas já existentes no território brasileiro. Então, a gente dividiu em 3 etapas, que eu logo vou explicar para vocês, por meio de 3 websites, que a gente tem a plataforma do Lattes, o DuckDuckGo e o Google. Então, a gente tem aqui a metodologia dividida em 3 etapas, né? A gente começou pelo Lattes, então a gente buscou o termo bacia escola em todas as palavras-chave de produção ou título, né, de produção. Ali a gente teve a planilha de levantamento, depois a planilha filtro, porque como a gente teve uma variedade muito grande da denominação de uma mesma bacia escola, a gente teve que fazer uma planilha filtro, e depois a planilha de verificação em outros sites, que se deu por meio de pesquisar se existia um artigo científico falando daquela bacia escola, ou se existia algum site oficial de uma universidade, ou um site oficial, né, no caso de uma prefeitura, por exemplo, falando sobre esse projeto, era considerado como válido, né? Depois da plataforma Lattes, a gente fez a mesmos passos, né, com a plataforma do DuckDuckGo, e a plataforma do Google. A gente usou a plataforma do Google só na parte final, para a gente ter certeza que não passou nenhuma bacia escola da nossa primeira etapa e da nossa segunda etapa. Então, vamos lá para os resultados. A gente teve resultados qualitativos, informações sem muitas qualidades e uma divergência conceitual de bacias e escolas, né? Então, são muitas informações quando a gente não consegue definir o que é uma bacia escola, o que não é uma bacia escola, quando começa outra bacia escola, enfim. Então, por isso que a gente teve a classificação aí de 3 termos, que é bacias escolas escondidas, as bacias escolas falsas e as bacias escolas verdadeiras. As escondidas é quando elas têm ações de bacias escolas, mas não são denominadas como. Tem as bacias escolas falsas, que elas se chamam de bacias escolas, mas não apresentam ações como bacias escolas, que a gente viu pela definição apresentada no começo desse artigo, e as bacias escolas verdadeiras. Então, todo o nosso projeto, nosso desenvolvimento desse artigo, está levando em consideração as bacias escolas falsas, né, e as bacias escolas verdadeiras. Então, aqui a gente tem a nossa pesquisa, que tem o nome do projeto, a localização e as instituições atreladas. Aqui
gente tem um mapa. A primeira mapa fala do território brasileiro, então todos os estados que continham pelo menos uma bacia escola está, no caso, destacado, e depois a gente tem por região. Em discussão, a gente tem precisão de dados, que é o que eu já falei para vocês, a gente dava muito problema quando uma mesma região tinha mais de uma bacia escola. Lembrando que também existiam bacias escolas focadas somente em estudos científicos, então tira aquela importância inicial da ciência cidadã. E depois a gente tem uma ampliação do termo de bacia escola, né? Então não é um termo amplamente, né, distribuído ou definido, né? Então a gente pode ver que algumas bacias escolas acabam desvirtuando do real definição de bacia escola. Outra observação importante é que as universidades, institutos federais e públicos foram os que mais se destacaram no desenvolvimento de bacias escolas, então aí a gente tem uma grande influência por esse pilar extensionista que a gente vê presente em universidades, institutos federais e públicos, e levando em consideração a diversidade cultural que a gente tem ao longo do território, isso também influenciou com as características de cada uma das bacias escolas. Sobre a discussão, a gente tem que a maior bacia está na região Nordeste, que é uma bacia escola sedimentar, então não tem aquele caráter hídrico que a gente apresentou como definição. Todas as bacias escolas representam 1,5% do território brasileiro, mas desses 1,5%, a gente tem apenas 0,47% do território brasileiro que trabalham com bacias escolas hidrográficas, digamos assim. Ou seja, essas que podem auxiliar na sociohidrologia. Considerações finais, então, só para deixar claro, a gente teve um conceito com caráter heterogêneo do que é uma bacia escola. Então, a gente também levou em consideração as bacias escolas falsas, porque não tem como a gente definir que ela é realmente falsa e não vai fazer parte do nosso levantamento só com base em websites, né? A gente também viu que essas informações são importantes, né? Esses projetos são importantes para a popularização da ciência cidadã. E esse conjunto de dados, esse artigo em si, é importante para o reconhecimento de diferentes projetos do mesmo tema, influenciar, né, a criação de novos projetos e permitir a comunicação. E é isso, muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco. Todos nós que desenvolvemos o artigo fazemos parte do LACI Escola, que é um projeto extensionista da nossa universidade, e estamos à disposição. Muito obrigada.